Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, professor Marangoli. Boa tarde, Rogério. Muito boa tarde. Como está, professor? Eu estou bem. Sou calor. Eu costumo dizer que é a nossa temperatura maravilhosa. Nós que nascemos na Europa, temos sempre dificuldades. Tá certo, tá certo. Então, nós vamos fazer um pequeno compasso de tempo para aguardar com que os participantes possam aceder à plataforma. Acredito que 14h05, 14h07 podemos iniciar com a nossa sessão. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá certo. Yeah, okay.
Como é difícil ter dinheiro. Ativa, vamos desligar de lá. Agora temos que fazer isto, temos que silenciar. Muito boa tarde a todos os participantes. Aqui fala Rogério Simago, dizer que sejam bem-vindos a mais uma sessão do primeiro ciclo de oficinas de trabalho sobre monitoria do orçamento. Dizer que hoje estaremos com o professor Marengole, estaremos cá vendo o tema rastreio da despesa pública nos setores sociais. Sem mais delongas, vou deixar o espaço do professor Marengole, dizer que quem quiser intervir é só levantar a mão ou comentar, que estaremos prestando atenção a isto para poder intervir. Dr. Marengole, convido a tomar o espaço. Dr. Marengole. Essas clássicas aí, tá? Seu telefone não tem qualidade. Vou pedir aos participantes para silenciarem o áudio, de modo a permitir que possamos interagir da melhor forma. E chamar pelo Dr. Marengole. Não sei se está desse lado. Vou pedir especificamente ao senhor Augusto Manhissa para silenciar o áudio. Senhor Augusto, vou pedir para silenciar o áudio. Senhor Augusto, vou pedir para silenciar o áudio. Obrigado. Estamos aguardando a entrada do professor Marengole. Teve problemas técnicos, mas dentro em breve ele entra e arrancamos com a sessão de hoje sobre rastreio da despesa pública nos setores sociais. Dr. Marengole, que é um professor de vasta experiência, atualmente ele é especialista em finanças públicas e docente na Universidade Eduardo Mondlane, com mais de 20 anos de experiência na área da docência,
bem como na área de pesquisas, já conduziu várias pesquisas e também tem uma vasta lista de artigos por ele mesmo publicados como especialista da área de finanças públicas, e acredito que hoje será um grande ganho ter esta aula com o professor Marengule. A todos que acabam de entrar, sejam muito bem-vindos e em breve a gente inicia com a sessão. Estamos somente aguardando o professor Marengule fazer os últimos acertos para iniciarmos com a sessão. Dr. Marengule, bem-vindo mais uma vez. Estamos aguardando o professor entrar para podermos arrancar. Boa tarde a todos. Acho que podemos arrancar. É isso, Rogério, podemos arrancar, não é? Sim, podemos, sim, podemos. Ok, obrigado. Bom, eu recebi também a responsabilidade de tratar da questão do rastreio da despesa pública nos setores sociais. E como as sessões são duas, dividi, digamos, o programa destas sessões em duas partes. Uma primeira parte vamos tratar do âmbito e da racionalidade da despesa pública. É normal, quando a gente está a pensar em economia, sempre procura justificar por que determinada coisa é feita, não é? Neste caso, como estamos a tratar do setor público, a crença, eu teria dito nas sessões passadas, a crença é que o Estado só faz aquilo que os outros não fazem. Então, neste caso particular, o Estado atua na área dos setores sociais porque existe alguma razão bastante profunda no âmbito da promoção do interesse coletivo. O segundo aspecto que vou tratar é encaixar, em princípio, é regressarmos um pouco àquilo que tratamos no primeiro dia, quando nos encontramos, que é encaixar, digamos, o plano econômico e social e os orçamentos dos setores sociais num sistema de planificação. Isto é, em princípio, fundamental quando se está a pensar em rastrear a despesa pública, porque esta é orientada, digamos, por um conjunto de instrumentos que delimitam o seu âmbito de atuação. A seguir a este ponto, vamos tratar da evolução dos principais indicadores dos planos. Em particular, educação, planos de educação, da saúde, da água e saneamento. Em princípio, no dia 2, é o que programei. Amanhã, vamos tratar, em particular, dos orçamentos, não é? Educação, saúde, água e saneamento, segurança social. E reservei a última parte para tratar das questões relativas à pandemia da Covid, os desastres naturais e a sua relação com os setores sociais. Não há como nós pensarmos os setores sociais sem considerarmos estes aspectos. Agora, sobre o âmbito. Bom, nós quando falamos de despesas públicas nos setores sociais, em princípio estamos a falar de todos os gastos, tudo que é feito, digamos, para produzir o produto da educação, para produzir o produto da saúde, da área de água e saneamento, a questão da segurança social, questões relativas ao emprego,
promoção da igualdade do gênero e promoção de outros direitos sociais. Estas despesas podem ser rapidamente, digamos, capturadas olhando ao que o Estado faz, os órgãos do Estado nos setores sociais fazem, não é? Os órgãos do Estado fazem no setor da educação, os órgãos do Estado fazem no setor da saúde, os órgãos do Estado fazem na área de água e saneamento. Este é em princípio, o âmbito e a referência principal quando falamos de despesa pública nos setores sociais. Agora, depois, a seguir a isso, do ponto de vista de pensamento desta despesa pública, coloca-se a questão por que tem que se gastar exatamente nestes setores. Quais são as razões disso? E aqui vou destacar algumas coisas. Há uma razão que tem a ver com externalidades. Há a crença de que a despesa nos setores sociais envolve sempre benefícios sociais que são superiores que os benefícios privados das pessoas. Quer dizer, se formos a ver todas as áreas, educação, saúde, todos nós temos alguma motivação de procurar estes serviços, não é? Por quê? Porque se eu procuro educação, aumenta a minha probabilidade de ganhar um pouco mais, do ponto de vista de rendimento e sustentar a minha própria vida. Se procura saúde por uma questão pode ser que eu esteja doente, não é? Então, há sempre alguma razão individual para as pessoas procurarem, digamos, estas áreas, estes serviços dessas áreas. E, nesse sentido, diferentemente, por exemplo, de um bem público puro como a defesa ou a iluminação pública, em que, embora eu ache que é importante, a tendência normal é eu querer andar a boleia. A tendência normal é eu querer andar a boleia, a tal ideia do free riding, não é? Agora, no caso particular da educação, da saúde, cada um de nós tem uma motivação de revelar a sua procura, tem uma motivação de procurar, então revelamos a procura. E a economia, tudo que se revela, tudo que tem hipótese de ter revelação de procura, sempre tem alguma pessoa no setor privado interessada em oferecer. Então, a questão aqui é a seguinte, é que se tudo for deixado nesse mecanismo do consumidor revelar procura e o produtor potencial capturar essa procura e oferecer, o que vai ocorrer é uma produção abaixo, digamos, do que a sociedade gostaria de ter, em princípio, exatamente porque alguns dos benefícios destes serviços são difíceis de ser visualizados pelo indivíduo, não é? São difíceis, digamos, de ser visualizados pelo indivíduo. Um dos benefícios, tipicamente, é a pessoa poder participar do processo político num determinado país. É em princípio, um benefício, se for o caso da educação. Se for o caso da saúde, um dos benefícios, a pessoa não tem muita certeza se apanha ou não apanha uma determinada doença. Então, porque não tem muita certeza se apanha ou não apanha uma determinada doença, é propensa a tomar decisões de risco, não é? É propensa a tomar decisões de risco que acabam prejudicando a sociedade. Então, um pouco nesta perspectiva, existe uma razão de externalidade para o Estado criar a despesa social ligada à educação e à saúde. Agora, em relação a uma outra razão, digamos, que vem aí, é que o Estado, quando intervém, não é, gera capital humano. Este capital humano, em princípio, entra como insumo nos processos de produção e de promoção do bem-estar de toda a sociedade. Nos processos de produção e promoção do bem-estar de toda a sociedade.
em princípio, a crença é que existe uma relação positiva entre a produtividade e a capacidade da pessoa ganhar ou tomar vantagem das oportunidades do mercado, se, digamos, estiver melhor apetrechado do ponto de vista de capital humano. Significa ter melhor educação, ter saúde em dia, condições, digamos, de ser competitivo, porque uma pessoa doente fica mais em casa, provavelmente, ou, digamos, é menos produtiva quando comparado com uma pessoa que não sofre de alguma enfermidade. Esta é também uma razão importante para as despesas nos setores sociais. A terceira que é preciso destacar, que é fundamental, sobretudo, quando nós olhamos para a educação, é que a educação é vista como um instrumento de ascensão social, de progressão social. Não é? Passagem de um grupo de rendimento baixo para outros grupos de rendimento bem mais alto. Embora isso seja discutível, mas a crença é esta, e penso que em Moçambique também é provável que as evidências do passado e do presente mostrem que a educação funcionou como esse instrumento de mobilidade social. Então, há uma razão, digamos, do ponto de vista de redução de desigualdades, do ponto de vista de assegurar que todas as pessoas, independentemente da sua origem, independentemente do grupo social a que pertencem, têm, digamos, acesso pleno a um conjunto de serviços sociais. Além da questão da luta pela redução das desigualdades sociais, além da questão da ideia de que é preciso aproveitar as externalidades positivas, digamos, dos investimentos nas áreas sociais, há razões diria, Moçambique, por exemplo, não é? Que resultam do fato de Moçambique ser membro, digamos, de organismos internacionais como a União Africana, a ONU, a SADC. Dentro como membro destas organizações, a Moçambique tem obrigações na área da educação, tem obrigações na área da saúde, tem obrigações na área de proteção de direitos humanos, proteção da pessoa idosa, por exemplo. Então, há um conjunto de declarações e convenções que obrigam Moçambique a alocar um certo volume de recursos para os setores sociais. E de tempos em tempos, essa alocação de recursos é objeto de avaliações. Agora, dentro do sistema nacional de planificação, os setores sociais têm, digamos, seus planos estratégicos, né? Temos o plano estratégico da saúde, que penso que o último plano estratégico da saúde é 2014 até 2019, já está, em princípio, fora do prazo. Temos o plano estratégico da educação, temos o plano estratégico para o setor de segurança social básica, e temos um conjunto de instrumentos, digamos, de médio e longo prazo que orientam a atuação do Estado nas áreas sociais. Todos esses documentos encontram o seu espaço, digamos, seu espaço de operacionalização via PES e via orçamento do Estado. Este é o canal. Mas tudo isto, como teria dito na primeira sessão, tudo isto é envolvido, digamos, por uma umbrella ligada às agendas internacionais e aos programas de muito longo prazo. No nosso caso, nós temos a Agenda 2063, temos a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, temos a Agenda
2030 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e nós temos a nossa própria Agenda 2025. Agora, em termos de coisas a prestar atenção, digamos, do ponto de vista de fluxo, penso que, em princípio, é preciso notar que é nos setores sociais onde existe maior prevalência, onde os planos estratégicos desempenham um papel muito importante. A tradição dos planos estratégicos, diria, está mais enraizada em Moçambique, digamos, nos setores sociais. Um pouco resultado digamos, do predomínio também de doadores nestas áreas. Doadores puxam pela preparação de planos estratégicos, puxam pela preparação de programas, eles raramente entram sem terem clareza de qual é que é o caminho do país em relação a esse aspecto e como este caminho está alinhado com os macro-objetivos, digamos, das Nações Unidas e outros. Então, o canal é este, digamos, das estratégias setoriais, vamos ao programa quinquenal e, por fim, entramos no plano econômico e social e o orçamento do Estado, tal PESOE. Agora, eu penso que também quando estamos a pensar, sobretudo quando estamos a pensar a despesa pública nos setores sociais, quando estamos a fazer a conversa sobre a despesa pública nos setores sociais, é quase um must, não é? É fundamental ter consciência dos objetivos de desenvolvimento sustentável, não é? Olhar para o que está acontecendo em cada um desses setores em relação àquilo que são os pilares dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí eu coloco cerca de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? E no caso particular da saúde, podíamos pensar, por exemplo, no Objetivo 3, não é? Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Questões, por exemplo, que têm a ver com os idosos podem ser coladas Objetivo 1, não é? Questão da pobreza e em todas as suas formas e em todos os lugares. E podemos encontrar há sempre algum pilar que está conectado com alguma despesa nos setores sociais. Há sempre algum pilar que está conectado com alguma despesa nos setores sociais e é preciso ter isso sempre em mente quando estamos a pensar no rastreamento da despesa pública nos setores sociais. A outra questão que, em princípio, é preciso tomar em conta, faz parte das obrigações do Estado moçambicano, tem a ver com a Agenda 2063 da União Africana. E esta agenda tem grandes objetivos, dentre eles destaca-se a ideia de promover um crescimento e desenvolvimento equitativo centrado nas pessoas. Então, logo, o conceito centrado nas pessoas puxa, não é, todo o processo de reflexão sobre os planos públicos para as pessoas e para o lado social. A questão da erradicação da pobreza também entra aqui. Os outros objetivos incluem o desenvolvimento do capital humano, ativos sociais, infraestruturas e serviços públicos. A questão da paz. A paz também, em princípio, depende do que se faz na área social. A paz e a segurança também depende de questões relativas à pobreza e à existência de oportunidades para as pessoas cuidarem das suas próprias vidas. E, por último, um dos objetivos da Agenda 2063 é o empoderamento
da mulher e dos governos, não é? O empoderamento da mulher e dos governos. Esta ideia do empoderamento dos governos é que o governo, para poder realizar com sucesso a sua própria missão, ele mesmo tem que ter capacidade. Sem ter capacidade, então é difícil o governo liderar todo o processo de cumprimento da Agenda 2063. Ok. Em princípio, esta é a introdução sobre a questão da despesa pública nos setores sociais. Agora vou tentar sugerir onde podemos ir buscar os dados, não é? Onde podemos ir buscar a informação relevante para saber o que está a acontecer nos setores sociais. As vezes que eu andei nisto, de facto, um elemento fundamental são os planos estratégicos dos setores. Os planos estratégicos dos setores são fundamentais. E também a minha experiência, em princípio, me faz pensar que os setores de plano e cooperação dos órgãos do Estado nas áreas sociais são dos setores mais bem apetrechados e normalmente colaboram na provisão desse tipo de informação. Tem gente com muita experiência de trabalho com assuntos da área e ligados a planos e realização de despesas. Também preciso ver que, além dos planos estratégicos, existem os programas setoriais, vários programas setoriais orientados para determinados aspectos do setor, não é? Orientados para determinados aspectos do setor. Aqui cito, na saúde, na educação, dizia, o programa FASE. O programa FASE. Além do programa FASE... mas esse dúvida foi interessante, hein? Muito nice. Yeah. Ok. Além do FASE, temos, na saúde, temos o ProSaúde, penso, nas águas, recentemente foi lançado o Pra Vida, não é? Programa Água para Todos. Em princípio, esses programas têm enunciados sobre o que são os objetivos fundamentais, digamos, dos setores sociais. Nem tudo pode ser feito dentro de um horizonte temporal de planificação. Então, é bom sempre olhar para estes planos estratégicos, para esses programas, para ver o que são os objetivos fundamentais. Depois de nós nos certificarmos destes documentos, nos apropriarmos desses documentos, podemos olhar para o plano econômico e social do setor. Os setores produzem os seus próprios planos econômicos e sociais e é bom partir de lá para depois ir olhar para, digamos, para o que vem globalizado no plano econômico social do governo como um todo, não é? É sempre bom partir do setor e, se possível, apropriar-se desses documentos. Às vezes não é fácil tê-los, infelizmente. A seguir, claramente, é o orçamento do setor da educação, quanto é que o governo está gastando nas diferentes categorias do pacote da educação. Também, neste caso particular, é verdade que é possível ter ao nível macro, não é? Mas é bom sempre procurar fontes dos próprios setores, exatamente porque são setores que estão ligados ao orçamento do Estado, mas também são ligados a financiamentos externos com outros mecanismos de aprovisionamento de recursos financeiros. Então, nem em princípio, não é fácil ter toda a informação do que está a acontecer com o setor em particular, com o detalhe que às vezes precisamos, sem
ir buscar e beber a informação da fonte, não é? Sem ir buscar e beber a informação da fonte. Sempre há de haver alguns ruídos e a melhor estratégia sempre é contactar o setor do plano, não é? Se for educação, contactar o setor do plano da educação. Se for saúde, contactar o setor do plano e finanças lá dentro da saúde e por aí além, para acautelar possibilidades de recursos não capturados. A outra fonte de informação são os balanços, claramente, né? Balanços de médio termo, planos setoriais de programas. E porque a despesa nesses setores afeta diretamente as pessoas, é sempre bom ver se consegue ter a percepção das pessoas, não é, sobre o que está a acontecer. Há questões que ultrapassam um número estatístico, não é? Pode-se dizer que a taxa de escolarização é X, digamos, os serviços providenciais são X e Y, mas esta informação toda não dizer muito sobre o que está a acontecer com a qualidade dos serviços fornecidos. O que está a acontecer com a qualidade dos serviços fornecidos? Também para aqueles setores que estão a operar, para aqueles setores que estão, digamos, a operar com apoios externos, os doadores costumam pedir avaliações externas dos programas, né? Costumam pedir avaliações externas dos programas. Depois disso, temos balanços do PQG, balanços do PES e os relatórios de execução orçamentária. Os relatórios de execução orçamentária. Agora, em termos de questões, desculpem, estamos juntos. Alô? Alô? Estamos, professor, estamos. Já estava a tentar eliminar um ruído de uns indisciplinados que andam aqui perto de mim. Ok. Em termos de questões, eu dizia que, bom, podemos, só para tentar ver o que se pode fazer para rastrear, não é, os acontecimentos nesses setores. Talvez uma das primeiras questões seria quais são os objetivos de médio e longo prazo do setor, não é? E esses objetivos de médio e longo prazo estão normalmente expressos nos planos, nas estratégias setoriais. A seguir a isso, podemos também procurar ver o que consta do PQG, não é? O que consta do PQG, o que consta dos programas. Há vários, normalmente o produto da educação é uma consequência de combinação de várias intervenções, não é? Então, é bom sempre poder olhar vários documentos, não é? Porque um pode tratar mais de um aspecto e não tratar o outro. O PQG é globalizador e, como um instrumento globalizador, também pode deixar algumas coisas bastante específicas do setor fora, digamos, da exposição. E em termos depois desta questão dos grandes programas e programas de médio prazo, digamos, podemos já descer para as metas anuais do Plano Econômico e Social e, digamos, olhar também para diferentes indicadores, não é? Olhar também para diferentes indicadores. Agora, eu teria dito que é sempre bom, se for possível, sei que algumas organizações da sociedade civil já fazem isso há algum tempo. Por exemplo, o grupo moçambicano da dívida, não é? Tem feito
digamos, um estilo de advocacia concentrado para estudos de caso, não é? Uma determinada zona, usando diferentes métodos de coleta de sensibilidade, vai produzindo informação que é relevante. Este foco no que os resultados significam para as pessoas é que vai permitir ter sensibilidade sobre a qualidade dos serviços, né? Porque podemos colocar bastante dinheiro, e capacidades, enquanto a qualidade do serviço não melhora, a satisfação das pessoas, a percepção das pessoas sobre o serviço fornecido pode até estar a piorar. Podemos nos perguntar sempre, depois de coletar a informação, se tivermos conseguido coletar informação quantitativa, também podemos sempre associar essa informação quantitativa à informação qualitativa. Agora, tendo dito isso, todas aquelas questões que eu coloquei podem ser focalizadas para os planos, né? Olhando para os planos, olhando para a execução desses planos, podemos ir vendo quais são as respostas para aquelas perguntas. Agora, para o orçamento, penso que para o orçamento, usando a experiência da sessão passada, nós já temos uma ideia de que o produto do setor, do setor público é feito por via de despesas de funcionamento e por via de despesas de investimento. Também é importante fazer esta destrinça quando estamos a olhar para setores em específico. E também para a questão de que despesas, não é? Para o pessoal, quais são as despesas para o pessoal, quais são as despesas em bens e serviços, quais são as despesas em investimentos no setor. Tenho a impressão de que na educação, por exemplo, investiu-se bastante, não é? Na infraestrutura, para, digamos, assegurar o acesso universal. Então, estas questões também são importantes quando está-se a pensar o orçamento da educação. Uma questão que é também particular no nosso caso em Moçambique tem a ver com o nível de execução. O orçamento, geralmente, quando vai à Assembleia da República, são aprovadas dotações. Mas da dotação até a execução há sempre alguma distância. Então, é preciso acompanhar quanto foi alocado, não é? Foi aprovado pelo Parlamento, ou o que foi, por exemplo, combinado com os doadores, não é? Para gastar em carteiras escolares. Depois é preciso saber se foi efetivamente esse valor gasto ou gastou-se menos. Com frequência, no caso por exemplo, dos orçamentos de investimento, com frequência gasta-se menos. Cumpre-se com mais facilidade, digamos, as despesas executa-se em 100%, não é? As despesas administrativas, não é? As despesas com pessoal, e na área dos investimentos as taxas de execução são relativamente mais baixas. Não por má fé, porque os próprios processos de investimento são processos morosos, não é? E pode ser que dentro de um ano não se consiga tomar todas as providências para que os investimentos efetivamente ocorram. Em termos de perguntas, penso que uma questão que também é fundamental, se nós quisermos fazer uma análise, digamos, de finanças públicas, é a distinção entre o que são despesas produtivas e o que são despesas reprodutivas, não é? O que são despesas produtivas, o que são despesas reprodutivas. A ideia é que as despesas produtivas, pura e simplesmente,
asseguram que o serviço exista, não é? E no caso, por exemplo, quando se paga o funcionário público, né? É para eles assegurar que o serviço ocorra. Se é um enfermeiro que pagamos, então paga-se para ele assegurar que o serviço ocorra. Mas existem aquelas despesas que são consideradas reprodutivas. Essas são as que expandem a capacidade de, por exemplo, a saúde gerar melhores serviços, mais serviços no ano seguinte, por exemplo, ou no momento posterior. Então, esta distinção também é importante para refletir sobre as tendências do setor. No caso particular nosso, porque nós temos, em princípio, temos diferenças regionais e provinciais profundas, do ponto de vista de produção, não é? Do ponto de vista também de alocação de recursos, do ponto de vista de alocação de recursos, do ponto de vista de população também. Então, quando se está a pensar na despesa pública nos setores sociais, é preciso trazer esta informação também ao de cima, né? Quanto é que estamos a gastar no país inteiro, mas também quanto é que estamos a gastar entre províncias. Provavelmente, entre províncias também podemos pensar entre distritos, quanto é que estamos a gastar por população e por aí além. A análise fica efetivamente completa e informativa se nós conseguirmos encontrar, dependendo do objetivo, digamos, do rastreamento, não é? Dependendo do objetivo do rastreamento, mas a análise ficaria completa se nós conseguirmos trazer estes elementos para consideração. Agora, eu não sei se alguém até agora tem alguma questão, quer colocar sobre questões ou assuntos que já tratei. Dr. Marangolo ia chamar a atenção para... Temos um comentário de um participante anônimo. Ia chamar para poder visualizar. Não sei se consegue ver o comentário. Não. Aonde? Questões e respostas. Comentários. Exato, Okay. Questões e respostas. Anônimas, como sair do processo a essa informação setorizada? Não deve existir um ponto central do governo onde podemos ir consultar. Ok. Ops. Tá bom. Bom, um ponto centralizador de informação. Um ponto centralizador de informação. Acho que é bastante complicado, não é? É bastante complicado porque o setor público é grande. E é verdade que o setor público é grande. E se nós queremos detalhe, é difícil termos detalhe no nível centralizado. É bastante difícil termos detalhe. Valor de 2.400. Não. Então, não é uma ideia. Desculpa, Dr. Marangolo, desculpa. Estamos a ouvir um ruído dessa parte, da sua parte aí. Há comentários. Então, nós estamos a ouvir perfeitamente. Mas, acho que é o local onde está, não sei. Não. Eu aqui estou a ouvir um ruído de alguém. De pessoas que estão a conversar. Sim. Como só vejo o micro do professor aberto, pensei que fosse aí. Não. Mas tudo bem. Tudo bem. Ok. Não. Temos mais comentários, doutor. Ok. Estou a ver, vi esse de um ponto anônimo a um ponto foco central do governo. É complicado. Eu não sei se seria a solução. Se nós queremos estudar particularmente um setor, é difícil ter toda essa informação centralizada.
Agora, estou a ver a Mariamo aqui, o problema da internet, não sei como é que se pode melhorar. O Makanza diz que se pudesse explicar novamente este último slide. Ok. Este último, acho que é este, não é? Bom, o que eu estava a dizer... Estava a dizer aqui neste último... Este slide tem 3 pontos, não é? Primeiro, é uma questão de natureza geral que sempre é muitas vezes apresentada quando está a fazer reflexão sobre despesas públicas, não é? Qual é, digamos, o peso da despesa do setor no orçamento? Qual é o peso da despesa do setor no produto interno bruto? E qual é o peso da despesa per capita, não é? No caso, poderíamos dizer qual é a despesa da saúde per capita, não é? Podemos também dizer qual é a despesa pública per capita. E descermos para um pouco de detalhe, podemos colocar a pergunta qual é a despesa pública da saúde por pessoa, não é? E esta informação é, em princípio, relevante se nós quisermos ver a evolução da despesa, não é? Como evoluiu a despesa no tempo, mas também é relevante se nós quisermos ver relacionar Moçambique com outros países, não é? No âmbito dos compromissos que Moçambique tem nas Nações Unidas. Nós podemos precisar dessa informação para fazer esse tipo de comparações na educação, na saúde e outros setores. Então, a questão da repartição das despesas produtivas e reprodutivas. Esta ideia é um pouco para olhar para a utilidade da despesa, chamar a atenção para a utilidade da despesa, o valor real da despesa na vida das pessoas. Nós podemos dizer despesa de investimento foi tanto, despesa de funcionamento foi tanto. O economista vai entender isso e vai assumir que a despesa de investimento provavelmente tem em vista aumentar a capacidade. Mas nós podemos trocar a conversa. Quando trocamos a conversa, colocamos as coisas em termos de despesa produtiva e despesa reprodutiva. Um pouco produtivo para dizer que é para aquele momento. Nós estamos a produzir diariamente, estamos a produzir mensalmente, estamos a produzir anualmente. Há um conjunto de serviços que precisam de ser colocados ao dispor das pessoas. Reprodutiva tem a ideia de expansão. É um conjunto de coisas que precisamos de fazer hoje para que os nossos serviços amanhã sejam melhores. Então, é esta distinção que, por vezes, é preciso fazer, até do ponto de vista de persuasão e de influência. Nós queremos influenciar tendências e comportamentos, não é? Então, pode-se fazer recurso a esta abordagem. Então, em princípio, acho que Makanza, esse seria o esclarecimento. Ele agradece, doutor. Ok, tá bom. Ok, então, podemos agora entrar em 3 setores: saúde, água e penso que faltou educação aqui. Vamos entrar em 3 setores, ver o que é educação, saúde, água e saneamento. Bom, é sempre bom quando está-se a fazer a reflexão sobre estes setores, tanto educação como saúde, água e saneamento fazem parte de um pacote global que tem a ver com o desenvolvimento. E um dos elementos importantes
quando se está a pensar no desenvolvimento, no impacto nas pessoas, é a questão da pobreza e das desigualdades sociais. No nosso caso, em Moçambique, os nossos níveis de pobreza e desigualdades sociais são preocupantes. Já estiveram a incidência da pobreza absoluta, medida em termos de consumo, já esteve bastante mais alta nos anos 90, dizia, andou próximo dos 70%, vem baixando a incidência, mas uma coisa que é chamada a atenção quando se faz análise da incidência da pobreza é a questão do número de pobres não ter se alterado substancialmente, né? O índice baixou, mas porque a população cresceu, então o número de pessoas em situação de pobreza não se alterou substancialmente. Tem também a questão das desigualdades de rendimento, né? As desigualdades são sempre problemáticas, porque, por vezes, as pessoas comparam os seus estados com os estados das outras pessoas. E isso, em si, gera insatisfação e arrisca a estabilidade social e política. A incidência da pobreza nos últimos tempos, pelo menos em Moçambique, pode ser que tenha aumentado. Agora está-se a fazer uma avaliação, digamos, está-se a fazer um inquérito do bem-estar das famílias e vamos ver o que é que vai dar como resultado. Mas tomando em conta que a economia, de facto, não cresceu tanto, tomando em conta que vivemos o ciclone Idai, passamos pelo Kennedy, entramos no terrorismo em Cabo Delgado, temos um assunto não resolvido na zona centro. Então, estes elementos todos não são bons para os índices de pobreza. Não são bons para os índices de pobreza. Outra particularidade, no caso de Moçambique, é que existem diferenças grandes do ponto de vista de provisão de serviços sociais entre o campo e a cidade, e também existem diferenças grandes do ponto de vista de provisão de serviços sociais entre diferentes províncias. Nós temos um exemplo a citar aqui, é que a província de Cabo Delgado tem altos índices de analfabetismo. Não é? Tem altos índices de analfabetismo. Significa que os resultados da educação em Cabo Delgado são relativamente baixos comparados com outras províncias, até como a província de Maputo, que está em melhores condições em alguns aspectos. Agora, em termos de fotografia da educação, esse é talvez um dos indicativos de que pode estar a acontecer na educação, né? A relação aluno-turma-professor, no EP1, essa é a fotografia de 2018. E no global, a tendência é que o rácio é bastante alto, que pode refletir falta de professores, pode refletir falta de problemas de infraestruturas, não é? Pode refletir falta de professores, pode refletir problemas de infraestruturas. Em alguns casos, em algumas províncias que constam aí, também há uma outra particularidade, é que o rácio até pode parecer melhor, mas infelizmente esse rácio é resultado do fato das pessoas não quererem ir à escola. As pessoas, pura e simplesmente, desistiram do projeto de escola. Então, em particular nas zonas rurais, não é? O custo de oportunidade de ir à escola alguns pais ainda consideram alto, não é? Preferem levar o filho para ir produzir na machamba. Então, esses rácios podem refletir esse cenário. Numa das províncias em que estivemos, numa dessas vezes, havia um caso em que os professores, existia professor, mas não existia aluno, não é? Existia professor e não existia aluno. Em Cabo Delgado, mas já há bastante tempo encontrei essa situação, lá a caminho de Palma. Então, em Gaza, sei que também acontece isso, que há menos alunos nas zonas rurais.
de tal maneira que os professores às vezes têm que fazer turmas mistas, não é? Misturar classes e ver como é que isso pode ser feito. Então, há diferenças na educação que é preciso prestar atenção a elas, se de facto não basta dizer que estamos a conseguir melhores taxas de escolarização. A questão é aonde exatamente o que está a acontecer, não é? A questão é aonde exatamente o que está a acontecer. Em relação ao setor da saúde, este digamos, este gráfico tenta mostrar a questão de uma doença endêmica, que é a tuberculose, não é? E a sua associação com HIV/SIDA. Bom, nós podemos ver aí, digamos, o que foi acontecendo ao longo do tempo. Em princípio, em alguns gráficos já há alguma estabilidade, não é? Por exemplo, no caso de pacientes com tuberculose que testaram HIV positivo. Depois temos a percentagem de pessoas com tuberculose, não é, que estão em atendimento, não é? Atendimento, essa parte amarela. Então, este é uma fotografia do que pode estar a acontecer nestes setores, neste setor da saúde. Sobre a água, também temos percentagem da população um pouco distribuída pelo país, não é? Zona rural, zona urbana. Então, o que se pode perceber é que a zona urbana está em melhores condições do que a zona rural. E coincide que a zona rural também é a mais pobre, não é? Coincide que a zona rural é a mais pobre. E se nós queremos melhores resultados da despesa pública no setor de água, temos que encontrar uma forma de acelerar, digamos, as taxas de acesso à água nas zonas rurais. Agora, em termos este é o panorama resumido da educação, da saúde e do setor de água. Agora, aqui estou a trazer um exemplo do que podemos ir buscar rapidamente para ter impressão, para ter uma das respostas às questões que coloquei mais acima, não é? O que nós podemos ir buscar? Neste caso, a educação entra na prioridade 2, desenvolvimento do capital humano e social, não é? Desenvolvimento do capital humano e social no programa quinquenal do governo de 2015-2019. Então, aí temos um conjunto de indicadores do PQG, não é? São cerca de 9 indicadores, em que há aquilo que são as metas, as expectativas do governo para o ano de 2019, na altura. Então, nós podemos começar, em princípio, o esforço de rastreamento, olhando, digamos, para esta, partindo, por exemplo, desta matriz, ok? E olhando também para os outros setores, é possível ter matrizes, mais ou menos, há diferenças, mas é sempre possível ter alguma matriz que orienta, que define qual é a orientação do setor, para onde estão a ser envidados esforços. Em termos digamos, do que foi sendo feito, estão aí algumas coisas que foram sendo feitas na educação. Temos as atividades, digamos, ligadas à educação. Qual é o indicador, o que foi
sendo planificado. Então, do ponto de vista de escolas, tínhamos compromissos com a taxa líquida de escolarização aos 6 anos, tínhamos compromissos com a taxa líquida, digamos, das raparigas, a questão do gênero, que penso que a doutora Carolina vai tratar, o que está a acontecer com a questão de gênero. É preciso, ela vai tratar a questão de fundo, é que há um elemento de desigualdade na educação, na relação rapazes e raparigas, que esse elemento tem que ser corrigido. Então, esta taxa líquida de escolarização das meninas é fundamental. E em princípio, quando se olha os dados da educação, o assunto é seguido, digamos, mais para os níveis mais altos. Também recordam-se que falou-se muito de carteiras, né? No quinquênio passado. Tinha a questão de obtenção de carteiras. Contratação de professores é fundamental para tentar resolver o rácio aluno-professor. A questão do ensino à distância então há um conjunto de... Já tem as 4? É um conjunto de indicadores que foi considerado. Importa destacar. Agora, aquilo que eu coloquei antes, o que eu coloquei antes aqui, é em princípio o que consta dos planos, não é? Então, depois temos o que são os resultados. Vejam que estamos a fazer um cruzamento. O que foi planificado? Nós podemos ter o plano, os elementos, as metas do plano estratégico, ou os elementos do PQG, mas esses elementos são depois partidos anualmente. E para cada PES tem, digamos, metas lá dentro. A meta do PES depois tem que ser cruzada com o que efetivamente aconteceu, não é? Tem que ser cruzada com o que efetivamente aconteceu para sabermos a quantas é que estamos a andar. Neste caso particular, aqui estou a colocar aquilo que foram as realizações para cada um dos anos. Por exemplo, o PES de 2015 tinha lá uma meta, não é? O PES de 2016 tinha lá uma meta. Para todo o período que está sendo considerado aí, podemos definir que há uma média, uma meta média, não é? Uma meta média. E que pode ser comparada com o real, o que foi realizado. E é o que se faz já na tabela seguinte. Então, faz-se o track digamos, da atividade, do elemento que quer ser perseguido. Olha-se para as metas dos macroplanos, olha-se para as metas dos planos intermédios e pode-se fazer diferenças para ver o que falta, não é? O que falta para atingir o que se pretendia. Por exemplo, a última coluna dessa tabela mostra o déficit, o que não foi alcançado. Em relação a quê? Em relação ao PQG, ok? Em relação ao PQG. O PQG tinha algum objetivo, então nós temos aí um conjunto de resultados. Olhando para as carteiras, que foi um dos grandes, uma das grandes bandeiras no quinquênio passado, também pode-se ver o que se desejava, não é? Temos a base, o que era a meta do PQG, o que foi o resultado e qual foi o déficit. E qual foi, digamos, o déficit. Então, podemos fazer para cada uma destas linhas e dessa forma podemos obter resultados.
penso este é mais um exemplo, digamos, da educação. Não sei se... mas é mais um exemplo da educação. Aí também o exercício é basicamente o mesmo, não é? É comparar o que tinha sido planificado com o que foi realizado. A diferença vai nos dar o gap, para mais ou para menos. Se tivermos sobrecumpridos, teremos mais. Se tivermos subcumpridos, teremos efetivamente menos. E as coisas que estão a vermelho aí reportam, digamos, essa situação. Essa tabela não é menos visível, infelizmente. Sobre a saúde. Bom, esta é, no quadro que coloquei aí, digamos, temos os objetivos, digamos, da saúde, né? Exemplos de objetivos. Isso é retirado do plano estratégico da saúde, não é? 2014, 2015, 2019, dizia. Então, de novo, temos aqui as realizações para o caso da saúde. E podemos comparar estas realizações com, se fizermos a comparação entre o planificado e as realizações, produzimos essa tabela que apresento aí. Tudo que está em vermelho é indicativo de déficits, de áreas em que os resultados estão abaixo do desejado. Então, temos, por exemplo, o número de crianças em TARV é uma coisa... O número de crianças em TARV olhando para o balanço do programa quinquenal do governo passado, é uma área que precisava de ser melhorada. Penso, não sei se tem... Não. A questão do recrutamento do pessoal também é uma área que não foi cumprida, digamos, no programa quinquenal passado, não é? Houve déficit, digamos, na contratação de pessoas para o setor da saúde. Então, estes são exemplos de coisas que podemos, quer dizer, não rapidamente, mas podemos coletar a informação, produzir, onde não tem números, significa que não se conseguiu ter os dados, não é? Significa que não se conseguiu ter os dados. O setor de águas. O setor de águas também tem também consta da prioridade 2, desenvolvimento do capital humano e social. E, conforme vem aí, nós temos o plano quinquenal do governo e depois temos as metas para os diferentes anos. Em princípio, só talvez para esclarecer, pode-se definir uma meta do quinquênio. Essa meta do quinquênio, depois, para facilitar a vida, é repartida em metas anuais, não é? Em metas anuais. Essas metas anuais podem, quem está interessado em perceber o que está a acontecer, pode levar as metas anuais e comparar com as realizações. Comparar com as realizações. Onde há de ter resultados como houve sobrecumprimento, se o setor for bem sucedido, ou pode ter resultados como houve subcumprimento, não foi realizada a meta. Isso permite, digamos, depois refletir sobre por que não foi realizada a meta. Então, este também no setor de águas, né? Abertura de novas fontes e sistemas de abastecimento de água, o que se esperava que fosse feito, digamos, no âmbito do plano econômico e social. Agora, olhando para o que aconteceu
nós podemos, em princípio, ver que houve déficits no sistema de abastecimento de água, houve déficit no sistema em todos os anos até 2017, não é? Foi possível cumprir alguma coisa na abertura de novas fontes de água? Houve 2016, em relação àquilo que estava previsto para 2016, notem, em relação àquilo que estava previsto para 2016, o resultado é deficitário. 2017, houve sobrecumprimento. E estes cenários são possíveis de ocorrer exatamente por causa do que eu disse antes. Geralmente, esses setores envolvem processos burocráticos que dependem dos doadores. Então, é possível algumas coisas não se realizarem num ano, realizarem-se num outro ano. Ok, então, eu penso que em relação àquilo que eu tinha preparado para o dia de hoje, podemos conversar partindo daqui. Rogério? Sim, doutor Maringula. Eu já estou quase a entrar numa fronteira que não posso ultrapassar porque deixei para amanhã. Ok. Tudo certo, tá certo. Então, podemos abrir o espaço para os participantes, caso queiram colocar dúvidas, questões, ou perceber melhor algum ponto. Neste momento, podemos participar, já temos uma mão levantada. Caro Timóteo Papel, pode intervir. Muito obrigado, boa tarde mais uma vez e boa tarde, professor. É sempre um prazer ouvir o professor Maringula falar, porque pronto, a abordagem é sempre boa e muito didática. Eu não teria questão como tal, apenas um comentário sobre o setor da educação, não é? O professor fez referência que já no passado, quando passou por Cabo Delgado, encontrou problemas de, por exemplo, ainda haver professores sem alunos, né? Escolas abandonadas. Escolas abandonadas, sim. Eu queria sublinhar que o problema ainda continua também em Cabo Delgado, e noto isso muitas vezes, depois de 1 de junho, sobretudo no ensino primário, já não há alunos, já não há aulas, sobretudo nas zonas mais recônditas, não é? Mais recônditas. Então, o problema prevalece, quer no ensino primário, quer no ensino secundário. No secundário também a afluência não é daquelas que nós notamos em outros sítios. Quer dizer, se a turma tem 50 alunos ou 60, é normal aparecer apenas 20 ou 30. O resto só vem para fazer testes, já pede por aí, depois desaparece. Então, penso que ainda é uma província que ainda está muito atrás e tem muitos desafios por enfrentar ou por resolver. Obrigado. Obrigado, Timóteo. Temos mais uma mão levantada. Prezado Agostinho, pode intervir. Boa tarde mais uma vez. Quero também subscrever os elogios do Timóteo ao professor Maringula. É sempre um prazer mesmo acompanhar as suas sessões, e são sempre simples e fáceis de compreender. Professor Maringula, mais ou menos na parte inicial da intervenção hoje, fez referência a um aspecto que me chamou a atenção, que tem a ver com o fato de esses setores sociais serem caracterizados por terem uma parte fundos que vêm do orçamento do Estado e outra que vem de parceiros de cooperação, que às vezes fazem financiamento direto mesmo às instituições. Isso está a acontecer também agora com a Covid, e isto levanta alguma inquietação sob o ponto de vista de rastreio mesmo da própria despesa no âmbito do Covid. Por quê? Porque temos relatório, que já temos o 3º relatório do governo sobre o uso do dinheiro do Covid, mas esse relatório é referente ao dinheiro que é financiado ao orçamento do Estado para realizar a atividade. Mas sabemos entra na conta única. Sim. Mas também sabemos de que, por exemplo, a ONU, a União Europeia e outros, que alguns deles até têm programas
de financiamento do orçamento, mas também tem programas separados, que o dinheiro não é canalizado diretamente lá para o orçamento do Estado. Então, fica aquela situação, já que temos um plano que foi feito pelo governo para os diferentes setores, não é? E temos um número em termos de necessidades financeiras para cada um desses setores, como é que a gente fica tranquilo de que aquele dinheiro aquele apoio que é dado extra-orçamental não vai realizar atividades que depois vão servir de justificação para aquele dinheiro que entrou no orçamento do Estado, mas que de facto não foi canalizado para este fim? Como é que nós podemos fazer este acompanhamento? Como é que nós podemos ter uma metodologia que nos dê esta certeza de que, de facto, aqui não há uma substituição de responsabilidades ou o uso da mesma infraestrutura para justificar um dinheiro que, na verdade, não foi aplicado para o fim pretendido? Obrigado. Obrigado, doutor Agostinho. Bom, esta história dos off-budgets é bastante antiga e sempre se lutou nos anos 90, lutava-se para se minimizar os off-budgets, mas alguns doadores pura simplesmente nunca compraram a ideia, até que se teve sucesso com aquele grupo. O grupo parece que primeiro foi um grupo dos 19, não é? Parceiros de cooperação que decidiram financiar diretamente o orçamento do Estado. Infelizmente, os níveis de confiança, digamos, até da sociedade em relação ao Estado, ao pessoal do Estado, e dos parceiros de cooperação também em relação ao pessoal do Estado, ficaram bastante degradados com o problema das dívidas ocultas. E era previsível que houvesse o retorno ao modelo de projetos. Alguns doadores nunca quiseram ir pela onda de apoiar diretamente ao orçamento. Mas mesmo aqueles que foram, para manter, digamos, o apoio a Moçambique e evitar prejudicar as pessoas que efetivamente precisam desse apoio, acabam recuando e voltando à modalidade de projetos. Agora, existe, pensando numa perspectiva, digamos, de que o pessoal do setor público são os que eu chamo egoístas perfeitos, existe o risco, existe sempre o risco de aquilo que são resultados do apoio direto dos doadores, não é? Ser reivindicado como resultado dos esforços realizados no âmbito da execução do orçamento. E eu penso que é um risco aceitável. Por quê? E explico por quê. Porque é difícil partir, por exemplo, o funcionário público. O funcionário público que serve a agenda do doador é, em princípio, o mesmo que serve a agenda das atividades financiadas pelo orçamento. A energia elétrica que permite que o computador funcione para responder à agenda do doador é a mesma energia elétrica que funciona para aquelas atividades que usam recursos que vêm diretamente da conta única, não sofrem dos problemas dos off-budget. De toda maneira, tendo dito isso, é possível, digamos, quer dizer, no fim acaba sendo resultados do governo. São resultados do governo
Agora, pode ser, o único problema que eu vejo nisso é duplicação de esforços e, quer dizer, é excesso de despesa, não é? Fica-se menos cost effective nesse caso particular. Por quê? Porque as agendas estão partidas. Há uma agenda do doador, há uma agenda do governo, e nesse processo, de facto, o que podíamos fazer com 100, provavelmente acabamos fazendo com 200, 300, a fatura global do país acaba sendo mais alta. Esta é a minha percepção. Agora, o que eu percebi, não é, dos esforços que fizemos quando estivemos a coletar informação sobre alimentação escolar, por exemplo, foi-nos mais fácil coletar essa informação do próprio Ministério da Educação. Não é? Foi-nos mais fácil coletar essa informação do próprio Ministério da Educação. Numa altura, também estivemos a coletar dados de HIV e SIDA, e foi-nos mais fácil trabalhar com a direção do plano do Ministério da Saúde e os contactos diretos com os doadores. Por via de contactos diretos com os doadores, também foi-nos mais fácil esse trabalho. É verdade que, não sei se, como foi um outro colega que foi fazer, se tivéssemos ido ao CDCIF, teríamos tido o mesmo nível de detalhe que estávamos a precisar na altura. Então, por isso que a minha sugestão nesse aspecto é trabalhar diretamente com as pessoas que estão no setor do plano e finanças dos setores. Está? Não estou a ver o retorno do Dr. Agostinho, mas Dr. temos Agostinho. outras mãos levantadas. Temos mais uma mão levantada do Pércio. Senhor Pércio, por favor, pode intervir enquanto o senhor Agostinho. Ok. Sim, boa tarde. Boa tarde. Sim, primeiro, parabenizar a doutora Maringula pela apresentação e por poder partilhar conhecimento conosco. Eu tenho uma questão, na verdade, uma questão de reflexão. Em outros foros, não é? já também pude refletir, mas até hoje não encontro uma espécie de, talvez, resposta concreta, não é? para resolver a situação, que é a questão da não estratificação, não é? da informação. O setor de água, nos nossos documentos, no nosso país, não é água somente, mas é água e saneamento. E saneamento. Sim, e na verdade, quando nós estamos a fazer o rastreio, não é? Quando fazemos o track, é muito difícil conseguir dividir exatamente o que é que pertence à água e o que é que pertence ao saneamento. O que é que deve ser, isto foi gastou-se, este foi o orçamento alocado para somente questões de água. Não é? Então, nós sabemos o que é que foi para o saneamento. Nós temos o Ministério de Obras Públicas e Habitação. E habitação, muito bem. E ao nível central nós temos uma situação como essa, em que não está estratificado, não encontramos isso. Não sabemos o que é que vai para a água, o que é que vai para a habitação, o que é que vai para obras públicas, não é? O que é que vai para saneamento. Não, fica difícil saber isso. Então, não sei qual seria a reflexão que
que o termo Marangula muito bem poderia nos fazer chegar para permitir com que nesse nosso processo de rastreio, não é? Neste processo de monitoria, pudesse tornar também um processo mais, digamos, mais real, mais realístico e focado. Obrigado. Obrigado, Percy. Como Agostinho, Percy levantou-me uma coisa muito complicada. Mas eu também, a primeira vez que tive esse desafio foi quando fomos solicitados para fazer o rastreio, como eu dizia, o rastreio das despesas públicas no setor da saúde, caso de HIV e SIDA. E, de facto, na saúde tem diversos programas. Tem programa de tuberculose, tem programa de malária, então, esses programas foram concebidos de uma determinada maneira, mas usam a mesma. Em alguns casos, há recursos humanos que estão separados. Em outros casos, e recursos materiais e recursos infraestruturais separados. Em outros casos, é unificado. E, de facto, foi-nos difícil. É uma coisa que não conseguimos resolver quando terminamos o relatório e submetemos à OMS. Então, quando se estava a propor a ideia de orçamentos por programa, naquela altura também, nos anos 90, que o orçamento tinha que passar a ser apresentado por programa, porque antes, na classificação, nos critérios de classificação do orçamento, essa coisa de programa não estava lá. Mas, na sequência das reformas fiscais, dos debates dos anos 90, reformas fiscais e orçamentais, não sei o quê, nos debates dos anos 90 sobre a questão de orçamentação por programa, esta coisa foi sendo pregada, mas penso que é uma das coisas que o problema que está a colocar é um dos problemas que colocou o governo um pouco reticente em relação ao seguir essa abordagem, não é? De orçamentar as coisas por programa, exatamente porque alguns recursos utilizados nos processos de produção dos vários serviços associados aos programas não são separáveis, não é? Há um problema de separabilidade desses recursos. Então, como não são separáveis, é difícil, por exemplo, dizer que os custos de salários do programa de tuberculose são tanto. O custo de salário do programa de água é X, não é? Porque talvez uma das coisas que na altura, quando refletimos, uma hipótese que também os que trabalham na área nos aconselharam bastante, era olhar, no caso, por exemplo, dos recursos humanos, era olhar para, não sei se é uma espécie de questionário ou qualquer coisa, mas que fizesse uma indicação, não é, do tempo que o funcionário em questão gastava no assunto X ou no assunto Y. Mas foi uma coisa que também não teve muita... Das pessoas que conversamos com elas, não sei o quê, não foi uma ideia muito... Parecia uma ideia mais acadêmica do que propriamente das pessoas do terreno que fazem. Mas eu acho que aqui no grupo, não sei se ainda está aqui. Aqui no grupo estou a ver, não sei se ainda está aqui, uma Mariam, não está aqui? Não, já não está. Já não está. Ela Não. trabalha muito nessas coisas.
e é provável que pudesse nos ajudar nesta. Mas esse é um assunto, este assunto de separabilidade é um assunto bastante complexo que vão sempre encontrar no terreno. O efeito disso, em princípio, é sobrevalorizar a despesa, não é? Não estamos preocupados com tuberculose, mas existe a probabilidade de a despesa total da tuberculose, do programa de tuberculose, estar sobrevalorizada, porque pode ser que tenha incluído coisas que não deviam estar lá, não é? Se nós formos a malária, também idem. Talvez é uma hipótese, mas nesse caso a pessoa teria que justificar. A minha hipótese é assumir um pressuposto, dizer, achamos que da folha salarial 10% é gasto em atividades do programa de tuberculose. Mas tem que dizer às pessoas, não pode esconder essa informação, tem que dizer às pessoas que este é o seu pressuposto, não é? Se as pessoas concordarem, não concordarem, depois pode ficar outro debate. Mas é um esforço que é preciso sempre fazer, não é? Na impossibilidade porque se nós levarmos toda a folha salarial e imputarmos no programa de malária, estaremos a duplicar custos e não captar a realidade, não é? Não sei se, Pércio, tentei. Sim, doutor, penso que vamos continuar a refletir, não é? Penso que acho que é mesmo uma questão de continuarmos a refletir. Sim, mas sim, porque... Sim, pode falar. Não, pode. Sim, dizia. Pode falar, queria ouvir a sua. Dizia, só podemos continuar a a refletir, não é? Porque penso que esta seja uma situação, talvez, que nós tenhamos que todos juntos, não é, como um bloco, podermos fazer perceber ao próprio governo sobre esta necessidade de haver esta estratificação, porque no momento de saber o que foi para para a água, por exemplo, o que foi para habitação, para saneamento, para obras, sim, para saneamento, não é possível saber, não é possível. E aproveitando, por exemplo, num dia como este, que é 9 de dezembro, Dia Internacional da Corrupção. Então, eu penso que é muito importante para todos nós termos este conhecimento, pudermos fazer, na verdade, criar esta transparência, não é? Porque a partir do momento que o próprio setor for transparente, penso que isso fará com que os próprios servidores públicos também sejam transparentes. Obrigado. Grato. Doutor Marangule, ia te convidar para visitar os comentários. Temos alguns comentários, questões e dúvidas deixadas nos comentários. Sim, percebi, acho que podemos continuar a refletir sobre a questão de separação de custos. É um debate, não sei se o governo vai aceitar também, né? Porque tem outras implicações. Agora, aqui estou a ver Jorgito a dizer, sou da opinião que me disponibilizasse a matéria a se abordar com antecedência para dar tempo de eu ler, compreender e levantar dúvidas. Porque nestes moldes as grandes dúvidas virão depois da formação e não terei a quem recorrer. Jorgito, não tem problema, se tiver questões depois da formação, é só contactar. Mas entendo a sugestão feita e é certo, é ótimo, devíamos ter procedido dessa maneira.
E assim até o Rogério há de nos bater, porque estamos a dever. A Isabel diz que nesse cenário podemos acumular as metas, passar para o outro ano, ou se esquece a meta anterior. Bom, a meta, em princípio, é estabelecida como um sonho, não é? É o sonho do quinquênio. Depois do sonho do quinquênio, depende da maneira como o governo pode estar a pensar. Pode dividir o sonho de quinquênio em 5 partes iguais, não é? Pode dividir o quinquênio em 5 partes iguais. Ou pode, digamos, porque há sempre, no início de qualquer governo, há sempre um momento de aprendizagem, não sei o quê. É arriscado dividir o sonho em 5 partes iguais. Pode colocar sonhos mais modestos no primeiro ano, no segundo ano, e ir aumentando, digamos, o otimismo dos sonhos no quarto e no quinto, desde que no fim, não é, a soma desses sonhos tenha equivalência com o sonho do quinquênio. Então, se não for, se na realização do PES, o resultado realizado num determinado indicador, por exemplo, taxa de escolarização, o resultado realizado for inferior, não é, que o sonho desse ano, fica um gap. Esse gap pode, de facto, ser transportado, dependendo daquilo que o governo pensa sobre as suas capacidades, pode transportar esse gap para o ano seguinte. Não cumpriu, vamos lá dizer que não cumpriu 10% em 2020. No ano N+1, pode levar aquilo que não cumpriu e adicionar, digamos, ao sonho do ano N+1. Mas, às vezes, não é assim como se faz. Por vezes, quando não se cumpre, é porque tivemos problemas. Então, podemos ajustar os nossos planos, não é? No lugar de mantermos a meta alta do ano N-1, podemos tornar mais realista a meta do ano N+1. É o que, em princípio, quando nós tivemos a crise das dívidas ocultas em 2015, o que o governo, de facto, fez nos anos seguintes foi ser mais modesto em termos de metas, pelo menos nas metas dos setores sociais. Os PES passaram a ser um pouco mais, ajustaram, digamos, as suas metas, digamos, negativamente. Okay? Quando iam para requerer os pedidos devidos, ajustavam as metas para níveis mais baixos, não é? Para depois não ser apedrejado, né, por aqueles que potencialmente podem apedrejar. Então, esta é a questão, senhora Isabel. Agora, o meu amigo Macanza diz: gostava de perceber o que se tem feito para ultrapassar o problema de incumprimento das metas nas atividades de investimento devido aos efeitos burocráticos, particularmente questões relativas ao procurement. Eu não sei. Não sei o que tem sido feito, mas às vezes a transparência tem custos, não é? É um problema de escolher o que exatamente queremos. Não podemos, em princípio, não podemos ir por ajustes diretos com frequência. É muito complicado, é criar terreno fértil para atos lesivos ao Estado, não é? Mas os problemas burocráticos não são só do procurement.
os problemas burocráticos são, pelo menos na implementação do orçamento de investimentos, os problemas burocráticos também estão ligados à burocracia dos doadores. Os doadores também têm burocracias próprias, não é? Reportes e não sei o quê. Então, é um problema complexo. E penso que eu devia... pode ser objeto de reflexão até ao nível das pessoas que trabalham na advocacia, digamos, do orçamento. Porque quanto mais tempo se levar para realizar um projeto, não é? Aumentam os custos de realização desse projeto e a hipótese de alcançar o resultado desejado também fica minimizado. Nós identificamos aquilo que se chama, em finanças, o desfazamento temporal entre o momento em que um problema é identificado e o momento em que é realizado. A burocracia aumenta o momento em que se realiza a intervenção do Estado. Okay? Aumenta o tempo em que se realiza a intervenção do Estado. E eu costumo dar um exemplo, por vezes, quando já se interveio, o problema já desapareceu ou mudou de dimensão, não é? Exatamente por causa deste lag aqui de tempo. É um lag que é muito, muito mais grande, por exemplo, quando é política fiscal e política orçamentária. Então, acho que vale a pena refletirem ou tentar-se trabalhar nessas áreas, ver o que é que se pode fazer melhor para minimizar esses desfazamentos de tempo. Em muitos balanços do PEG de vários setores, as ações relativas à construção apresentam incumprimento sob a alegação de ainda estar a decorrer o processo de procurement, porque os setores não optam usar indicador de processo e não somente de produto para depois cair no incumprimento. Ok, pode ser também uma saída. Pode ser também. Penso que esta sugestão do Macanza também faz sentido. Faz sentido. Penso que em termos de comentários... São esses os comentários, basicamente, mas já temos o Dr. Agostinho cá de volta. Não sei se já havíamos fechado com ele. A questão já havia sido ultrapassada. Dr. Agostinho tem um espaço para intervir. Não sei se já havia ficado satisfeito. Eu sei que ele não há de ficar satisfeito. É complicado o que ele colocou. Professor, lamento frustrar as expectativas. Estou satisfeito. Okay. Mas eu sei que podemos conversar em outros fóruns, né? Em outros fóruns, né? Ok. Ok. Tá certo. Então, vejo que não há mais, Dr. Marengolo. Então, ficamos para amanhã, não é? Certo. À mesma hora, voltamos aqui. Então, o que me resta é agradecer ao Dr. Marengolo, professor, neste caso, por esta aula de hoje. É muito, muito boa, por acaso. E a todos os participantes também dizer meu muito obrigado pela presença e pela disponibilidade. Pércio, não sei se ainda quer intervir. Sim. Boa tarde mais uma vez. Desculpa, eu não sei qual é a probabilidade de Dr. Marengolo amanhã poder fazer uma espécie de simulação. Eu sei que este mecanismo aqui virtual é muito complicado, mas uma espécie de simulação de um exemplo, não é? Pode ser, por exemplo, num dos setores em que somente estamos ele diz, vamos tirar a informação do documento X, a informação que estamos a tirar é esta, estamos a tirar naquele documento, estamos a juntar, agora calculamos, fazemos assim, de uma forma
prática mesmo, prática. Não sei Ok. qual é a probabilidade, entendendo que o formato é este, é virtual. Yeah. Ok. É de refletir e ver os documentos que eu tenho aqui. Estimação de alguns indicadores, né? Percy, Sim. a estimação de alguns indicadores. Sim, alguns indicadores, sim. Ok, acho que talvez numa tabela de Excel. Pois. Talvez numa tabela de Excel. Tá bom. Tá certo. E aí é de ver o que posso organizar. É de ver. Obrigado. Ok, é de ver. Tá bom. Então, Bom. continuação de um bom dia. Muito obrigado, professor Marangoli. Continuação de ótimo dia a todos e até a próxima. Lembrar que amanhã continuamos com as sessões. No período da manhã teremos o professor Said com análise de políticas usando séries temporais e no período da tarde teremos novamente o professor Marangoli, rastreio da despesa pública nos setores sociais. Continuação de ótimo dia a todos. Mas a Vanavala Kaya Voshanya, quando eu estava sentado aqui, ninguém estava aqui na varanda. Aqui. De repente estou a trabalhar, estão todos a passar para a varanda. Para fazer barulho, só. E sabe, pessoas daqui de casa, não vão chamar ali. Eu chego e digo, não façam barulho. Me viram lá. Vai para a conversa com o Vamba, bom.